Estamos iniciando o mês de junho de 2022 e o Jornal da Educação traz como primeira matéria a análise que está sendo feita pelas escolas, tanto de educação básica quanto superior, sobre o retorno do uso da máscara. A orientação da Fiocruz, da Fundação Evaldo Cruz, que acompanhou essa fase toda da pandemia, orientando, inclusive através de várias normas, que deveria existir a liberação. E isso foi feito, mas algumas cidades têm notado uma incidência maior, especialmente cidades da Grande São Paulo. E tem sido recomendado que em locais fechados sejam utilizadas as máscaras. Não há uma determinação geral de país nem de município, que a norma é definida pelos municípios, mas há realmente em algumas cidades uma tendência de crescimento, embora em números muito menores do que eram antes, e alguns estabelecimentos de ensino detectam com frequência, às vezes, alguns alunos contaminados. Então, tem sido decisão das escolas, mas há realmente uma recomendação de acompanhar as normas do município e, se o município estabelecer para os locais fechados a utilização da máscara, naturalmente deva ser entendido também as salas de aula como locais fechados, exceto se for um estabelecimento de ensino que tenha condições grandes de arejamento. Mas fica a critério de cada instituição definir o posicionamento e esperamos que realmente seja possível a continuidade da educação presencial sem a utilização das máscaras. No cenário internacional, o que nós temos de destaque foi uma posição do Banco Mundial, pelo menos uma entrevista colocada pelo presidente do Banco Mundial com o ministro da Educação, que ele pretende recomendar o uso do modelo brasileiro, que foi de incentivo ao retorno de atividades para outros países. É um modelo que não foi muito bem sucedido em termos assim, considerando o Brasil com as dimensões que tem, mas é uma notícia do cenário internacional que o Banco Mundial tem referência e que vai recomendar que siga, inclusive, esse processo da retomada, da recuperação da aprendizagem, que as escolas de outros países sigam também essa orientação, e as diretrizes foram feitas pelo Brasil. Também destacando nessa edição que o Conselho Nacional de Educação volta, a partir desse mês, a ter reuniões presenciais. Então, temos aí já previsto as reuniões presenciais, tanto do Conselho Pleno quanto das Câmaras de Educação Básica e Superior, a partir do dia 6 de junho, e temos só lamentar que tem ocorrido um atraso muito grande na divulgação dos pareceres aprovados. Nós temos ainda parte dos pareceres de fevereiro que não foram divulgados, todos os pareceres de março, todos de abril, todos de maio, e isso é muito ruim porque retarda o prosseguimento dos processos. Os processos só podem seguir para homologação ou para recurso, se existir recurso do Conselho Pleno, depois da publicação da súmula dos pareceres. E não temos súmula de pareceres publicados nesses 4 meses. Então, só um pouco tem de janeiro e parte do mês de fevereiro. Vamos torcer que consiga o Conselho recuperar esse atraso e publicar essas súmulas a partir exatamente desse momento tão importante que muitos conselheiros terminam os mandatos e será depois muito mais difícil a participação deles nas chamadas revisões dos pareceres. Destacamos também nessa edição que o MEC debate sobre o uso de tecnologias para o fomento na educação básica e redução da evasão escolar. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação tem evidenciado, inclusive em encontros feitos no Brasil e fora do Brasil, que é necessário o uso da tecnologia com maior intensidade para o acompanhamento, para evitar a evasão escolar. Isso é uma realidade e fica aí a notícia dada no site do próprio Ministério da Educação. Destacamos também que a Secretaria da Receita Federal tem a atribuição de fazer a verificação dos aspectos tributários, inclusive no campo da educação. Mas há um projeto de lei, que esse projeto de lei foi aprovado, inclusive já na Câmara dos Deputados, no sentido de isenção do imposto de renda para as bolsas para alunos e docentes de entidades públicas e privadas.
Então foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, agora o projeto vai para plenário e, se houver necessidade de ir ao plenário, ou vai direto para o Senado, mas prevendo a isenção de incidência de imposto de renda nas bolsas. Isso é importante porque muitas escolas, muitas instituições, escolas de educação superior especialmente, tiveram questionamento sobre o pagamento de bolsa sendo tributado como vínculo empregatício e tal. Tem umas certas complexidades que o projeto tenta superar esse aspecto. O Senado Federal aprovou o projeto que dá inclusão de educação de trânsito nos currículos como temas transversais. Então, temos aí, mais uma vez, educação de trânsito sendo evidenciado como relevante para a educação brasileira, para a sociedade brasileira, mas como temas transversais, não como disciplina. Entre as entidades, nós destacamos nessa edição a Associação Nacional dos Centros Universitários. A ANACEL é uma entidade que congrega, como o próprio nome diz, os centros universitários, mas extensivamente presta serviço a outros segmentos da educação. É presidido pelo Arthur Sperani e tem realmente um novo site com bastante evidência, com bastante informação aberta a todos os que buscam notícias e orientações. Então, parabenizamos a ANACEL pelo novo site e esperamos realmente que seja bastante intenso o acesso de visitas, porque precisamos muito de informações seguras. No âmbito do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós destacamos, como a última notícia desse jornal, o aumento da participação da comunidade do IPAE. A comunidade do IPAE é composta por pessoas que participam dos processos de educação, gestão ou aspectos pedagógicos, mas ele é aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas, e nós estamos, durante esse mês de junho, tendo um trabalho de incentivo à ampliação dessa comunidade, que já é bastante significativa, mas pretendemos realmente tornar ainda mais ampla o acesso e o crescimento da comunidade do IPAE. Então, encerramos assim a nossa edição desse primeiro dia de junho de 2022.